Presidente Lula autoriza a missão de resgate de brasileiros que vivem no Líbano. Israel ensaia uma invasão por terra ao país onde o Hezbollah tem maior poder e o novo líder do grupo terrorista diz que todos estão preparados. Presidente do TSE, Carmen Lúcia, inaugura um observatório contra a violência política no país. 80% do tempo gasto em novo debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo foi para a troca de ofensas. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugere a retirada de dinheiro de casas de apostas online porque muitas vão ser bloqueadas. Furacão já matou mais de 100 pessoas nos Estados Unidos e passa de 200 o número de mortes provocadas por chuvas no Nepal. Depois de vários resultados negativos e reclamações da torcida, a direção do Flamengo demite o técnico Tite. E pela primeira vez, um transplante de células-tronco curou uma paciente que sofria de diabetes tipo 1. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah ganhou maior intensidade. Durante todo o fim de semana, as forças de defesa de Israel fizeram ataques em várias frentes, incluindo um ataque à capital Beirute. Autoridades militares afirmam que querem garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos desde o início do conflito na região. Eles seguem atacando alvos do Hezbollah e de outros grupos apoiados pelo Irã. Autoridades israelenses disseram que os ataques dos últimos dias ao Líbano se concentraram na coleta de informações sobre as posições do Hezbollah perto da fronteira e na identificação de túneis e infraestrutura militar da milícia em preparação para atacá-los pelo ar ou por terra. O objetivo israelense é dizimar o Hezbollah para garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos de suas casas desde o início do conflito na fronteira, depois do dia 7 de outubro. Desde domingo, bombardeios israelenses deixaram pelo menos 24 pessoas mortas e quase 30 outras feridas em Sidon, cidade costeira na região central do país, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Os ataques também mataram Ali Karaki e Nabil Qaouk, duas lideranças importantes do grupo terrorista Hezbollah. Ambos estavam na linha sucessória do comandante supremo Hassan Nasrallah. Horas antes da fala desta segunda-feira, o líder do grupo militante palestino Hamas no Líbano, Fatah Sharif Abu al-Amin, foi morto por um ataque aéreo israelense a um campo de refugiados palestinos. O vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou em um discurso gravado que Israel não cumprirá os objetivos e que seus combatentes estão prontos para uma invasão terrestre de Israel. Estima-se que 100 mil pessoas, a maioria libanesas e sírias, tenham atravessado do Líbano para a Síria. Uma grande multidão, incluindo mulheres, crianças pequenas e bebês. Alguns com ferimentos recentes dos bombardeios. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez comentários dirigidos ao Irã que não havia lugar no Oriente Médio fora do alcance de Israel. 2 dias depois que os militares mataram o líder do grupo militante libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã. Não há nenhum lugar no Médio Oriente que Israel não possa alcançar. Não há nenhum lugar onde não iremos para proteger o nosso povo e o nosso país. A cada momento que passa, o regime aproxima-vos, o nobre povo persa, do abismo. Netanyahu procurou usar o discurso para deixar claro que o inimigo de Israel era o governo iraniano, e não o povo iraniano. E que quando o governo caísse, o seu povo estaria em melhor situação. Agora à noite, as forças de defesa de Israel anunciaram que iniciaram uma operação limitada por terra contra alvos do grupo extremista Hezbollah no Líbano. A ação foi iniciada pelo horário local do país. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que soldados israelenses iniciaram incursões pequenas em território libanês para estudar o terreno. A possibilidade de uma operação por terra já era ventilada desde a semana passada. Israel e Hezbollah vêm trocando ataques desde outubro de 2023,
quando o grupo extremista baseado no Líbano lançou foguetes contra o território israelense em solidariedade aos terroristas do Hamas e à guerra na faixa de Gaza. E o presidente Lula determinou nesta segunda-feira que seja feito um voo de repatriação de brasileiros no Líbano, país localizado no Oriente Médio e alvo de ataques aéreos israelenses. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto no início da noite. A Síria é uma das rotas avaliadas pelo Itamaraty. Outra opção é realizar o resgate pela Jordânia. O Chipre também é uma alternativa, mas que envolve rota marítima. Inicialmente, o governo deve montar uma operação para repatriar ao menos 3.000 pessoas e envolver 20 voos da FAB. A estimativa não é oficial, mas esses são os números com os quais o Itamaraty está trabalhando. Os cálculos são baseados na demanda registrada na última operação similar de resgate de brasileiros do país, organizada durante a guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006. Na ocasião, os brasileiros foram retirados tanto por ar como através de comboio de ônibus e levados inicialmente para a Síria, que na época não enfrentava a guerra civil e instabilidade que ainda assolam o país vizinho do Líbano. Ainda nenhum resgate de grande porte foi feito, né? Então o Brasil ainda não está atrasado nesse sentido, mas também há reclamações de alguns servidores do Itamaraty com a falta de orientações mais claras em relação à operação. Então todas essas medidas também contribuem para essa demora. Então o governo brasileiro tem trabalhado frente a isso e estima-se que esta semana sairá o primeiro voo de resgate de brasileiros do Líbano. O Itamaraty ainda não divulgou um balanço parcial dos pedidos de repatriamento que estão sendo feitos à Embaixada do Brasil em Beirute. O Ministério das Relações Exteriores diz que os detalhes da operação ainda precisam ser concluídos, porque se trata de uma ação de grande envergadura que requer muito planejamento. Em contrapartida, a Embaixada brasileira no país vem recomendando desde agosto que pessoas que tenham meios deixem o Líbano assim que possível. A Agência Nacional das Águas declarou hoje situação crítica no rio Xingu. A medida, que será mantida até o próximo dia 30 de novembro, permitirá a criação de regras para o uso das águas pelas pessoas e dos reservatórios. A seca na região, que dificulta a navegação em vários trechos, tanto do Xingu como nos seus afluentes, cria maior dificuldade também para a geração de energia. A hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, que é a quarta maior do planeta, depende das águas do rio Xingu. E começou uma nova onda de calor. É a 8ª que atingiu o país este ano. A previsão é que, desta vez, as temperaturas passem dos 40 graus. O calor ganhou ainda mais força nesta semana. As temperaturas devem subir nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já é a 8ª onda de calor do ano e deve durar até o dia 8 de outubro. Preparem-se para a qualidade do ar comprometida, potencial alto para queimadas e visibilidade prejudicada com céu mais esbranquiçado. De acordo com a Climatempo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas capitais das regiões mais afetadas. No centro-oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e no interior do Nordeste, as temperaturas voltam a ficar cerca de 3 a 5 graus Celsius acima da média e as máximas podem atingir 39 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande. Os termômetros devem chegar a 40 graus já nesta segunda-feira. Em Cuiabá, a previsão é que a cidade ultrapasse os 40 graus a partir de amanhã, terça-feira. E veja a seguir, o presidente do TSE anuncia a criação de observatório para combater violência durante as eleições. E 80% do espaço de novo debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo foi utilizado para a troca de ofensas. Há poucos dias das eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores de todas as cidades do Brasil, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, anunciou a criação de um observatório para combater a violência no período eleitoral.
Segundo a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, a ideia é que o núcleo de garantia do direito dos eleitores do tribunal seja convertido no Observatório Permanente contra a Violência Política. A medida, então, se dará por meio de uma portaria a ser publicada nos próximos dias. O objetivo é justamente que o observatório tenha um núcleo que vá fazer ali proposições para o aperfeiçoamento legislativo, inclusive também das formas de atuação de prevenção. E mais um para que tenha justamente a celeridade no inquérito ou nos inquéritos também, nos julgamentos desse tipo de crime. Uma das principais preocupações da presidente lá do TSE é com a infiltração do crime organizado nas eleições municipais. Ela, inclusive, criou um núcleo para verificar se havia candidatos com processos relacionados a facções criminosas. O grupo é formado por representantes tanto da Polícia Federal como também do Ministério Público e do Ministério da Justiça. No Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de lá anunciou a mudança de endereço de mais de 90 sessões eleitorais. A medida foi adotada para reduzir a influência de traficantes e milicianos durante o pleito em áreas controladas por facções criminosas. De acordo com dados do Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, durante todo o ano de 2024 foram registrados ali mais de 400 episódios de violência contra lideranças políticas e familiares. Em 24 de setembro, inclusive, durante a abertura de uma sessão do TSE, Carmen Lúcia também fez críticas à violência nas eleições. A ministra afirmou que esses episódios afetam e muito a democracia e pediu para os partidos tomarem tenência. Na ocasião, então, a ministra não citou nenhum caso específico de violência, mas a fala ocorreu um dia após o integrante da campanha de Pablo Marçal, a prefeitura de São Paulo, ter agredido um assessor do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição no fim de um debate. A gente lembra também que ela também informou que enviou um ofício à Polícia Federal, justamente também ali ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais, pedindo rigor na punição de candidatos envolvidos em casos de violência nas eleições deste ano. O jornal Folha de São Paulo e o portal UOL promoveram mais um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate teve um formato diferente dos anteriores, priorizando um embate livre, onde 80% dos ataques foram pessoais entre os candidatos. Os 4 primeiros colocados foram convidados para o encontro nesta segunda-feira, que apresentou um formato mais dinâmico, mas marcado por embates pessoais no 10º debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, mirou seus ataques ao atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que por sua vez criticou em várias oportunidades o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. A também deputada federal Tabata Amaral, do PSB, buscou se diferenciar dos adversários e apontou supostas contradições dos 3 candidatos em mais de uma oportunidade. Durante o debate, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi questionado sobre o passaporte da vacina contra a Covid-19, após Nunes ter se posicionado contra o passaporte vacinal. Ninguém acerta em tudo, não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Entre outros temas que ficaram sem resposta direta, estiveram as mudanças de posição de Guilherme Boulos em temas como o da Venezuela, aborto e a legalização da maconha. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Única mulher no debate, Tabata Amaral foi afagada por Marçal, com quem rivaliza desde o início. Mas ele também a atacou. O influenciador falou que ela é a candidata mais inteligente e voltou a atacar Guilherme Boulos. A Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma
Uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Tabata Amaral, que recebeu elogios como a mais inteligente entre os candidatos. Marçal falou que entre os debates o candidato tentou desestabilizar ela com relação ao pai, que se perdeu nas drogas. Pablo Marçal, que está sempre partindo para baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Ainda houve um enfrentamento entre Tabata e Boulos. A candidata do PSB perguntou por que o colega parlamentar votou contra o arcabouço fiscal e se ele teria responsabilidade com as contas públicas. E ficou sem resposta. A partir de amanhã, os eleitores não poderão mais ser presos ou detidos. A medida valerá até o dia 8 de outubro, 48 horas após o encerramento deste primeiro turno das eleições. 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais, que acontece no próximo domingo, e até a próxima terça-feira, os eleitores não poderão ser presos ou detidos. De acordo com o Código Eleitoral, as exceções são para prisão em flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que verificará a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das 3 situações citadas, a prisão será relaxada. O Código de Processo Penal define o flagrante como quem for surpreendido cometendo o crime, acabou de cometer, perseguido logo após o delito ou encontrado ainda com as provas do crime. Já a sentença criminal condenatória é o ato do juiz que encerra o processo criminal em primeira instância e impõe penalidade ao acusado. A lei considera como crimes inafiançáveis a prática do racismo e de injúria racial, a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos. E, por fim, o salvo-conduto serve para garantir a liberdade de voto. O Código Eleitoral também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, em vigor desde 21 de setembro. O setor público brasileiro fechou o mês de agosto com um saldo negativo de 21 bilhões e 400 milhões de reais. O melhor resultado em 3 anos, mas mesmo assim insuficiente para o acerto das contas. E a situação só ficou assim por causa da União, que apresentou um rombo nas contas. Municípios e estados ficaram no azul. De janeiro a agosto, o saldo negativo passou dos 86 bilhões de reais. E o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse hoje que a expectativa é para mais 2 cortes da taxa de juros americanas, cada uma de 0,25%. Foi a senha para a reação do mercado reagir no mundo inteiro. No Brasil, o dólar subiu 0,19%, cotado em R$ 5,44 para a venda. E na Bolsa de Valores, houve uma baixa, foi de 0,69% aos 131.816 pontos. Poluição, incêndio nas matas, degradação da natureza e doenças no ser humano. Parece que estou falando de algo assustador. Realmente é, mas não é preciso correr. Tudo isso é provocado por uma coisa pequena, mas poderosa. É a bituca de cigarro jogada no meio da rua. E olha que tem bastante, mais do que a gente imagina.
As bitucas de cigarro jogadas no chão se tornaram um problema ambiental crescente, atingindo proporções alarmantes em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de fumantes descartam diariamente milhões de filtros de cigarros em ruas, calçadas e áreas verdes. No Brasil, onde há quase 27 milhões de fumantes, cerca de 12% da população, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a prática de jogar bitucas no chão parece estar profundamente enraizada, contribuindo para um cenário preocupante de poluição urbana e ambiental. Essas bitucas, que estão presentes em praticamente todos os espaços públicos, são feitas em grande parte de acetato de celulose, um material altamente resistente à degradação. Estima-se que o tempo médio para uma bituca se decompor completamente no ambiente pode chegar a 10 anos. Durante esse período, ela libera substâncias tóxicas como nicotina, chumbo e amônia, contaminando solos, rios e mares. O impacto ambiental dessas pequenas guimbas é tão severo quanto o de outros resíduos plásticos, como sacolas e canudos, e pode afetar gravemente a fauna aquática, causando a morte de peixes, tartarugas e até das aves. Além do impacto ambiental, as bitucas de cigarro contribuem para uma série de problemas urbanos. Em períodos de seca, especialmente em regiões como o sudeste do Brasil, elas são uma das principais causas de incêndios florestais, representando sérios riscos para a vegetação e a segurança nas estradas. Ao caírem em bueiros, também agravam os problemas de drenagem, favorecendo enchentes e alagamentos em áreas urbanas, além de piorarem a poluição visual. O descarte irresponsável das bitucas reflete o descaso em relação ao impacto que esse hábito gera no meio ambiente e na saúde pública. O cigarro, além de ser prejudicial aos próprios fumantes, contribuindo para doenças graves como câncer, problemas respiratórios e cardiovasculares, também se torna uma ameaça constante ao meio ambiente. Especialistas afirmam que a solução para esta praga urbana deve começar com campanhas educativas que incentivem os fumantes a descartar as bitucas de maneira adequada, seja em cinzeiros ou lixeiras. Estabelecimentos comerciais podem colaborar disponibilizando cinzeiros em áreas externas, enquanto políticas públicas de controle do tabagismo devem continuar a ser promovidas para reduzir o número de fumantes e, consequentemente, a quantidade dessas guimbas nas ruas. E veja a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugere a retirada de dinheiro de casas de apostas online, porque muitas vão ser bloqueadas. E enquanto o furacão já matou mais de 100 pessoas nos Estados Unidos, as mortes provocadas por chuvas no Nepal passam de 200. Quatro 4,5 milhões de crianças entre 0 e 3 anos deveriam frequentar as creches no Brasil. Mesmo o ensino nessa idade não sendo obrigatório, seriam crianças que estão em vulnerabilidade social ou filhos de mães que precisam trabalhar e não conseguem. O Índice de Necessidade de Creches nos Estados e Capitais, uma ferramenta criada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal em parceria com a Quantis para apoiar o planejamento de políticas de acesso às creches, trouxe a informação que em todo o país 4,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão em grupos considerados mais vulneráveis e deveriam ter o direito à creche priorizado. Essas crianças representam 45,9% do total de 9,9 milhões de crianças brasileiras nessa faixa etária. Elas vivem em famílias em situação de pobreza, monoparentais, em que o cuidador principal trabalha ou mesmo poderia trabalhar caso houvesse uma vaga na creche, ou em famílias com crianças com deficiências. A pesquisa traça um panorama em todo o país das condições sociais e econômicas das famílias e das crianças. O Índice de Necessidade de Creches mostra, por exemplo, que Piauí é o estado com maior necessidade de creches, com 53,1% das crianças em alguma situação considerada no estudo como
como prioritária para garantir a vaga. Já Rondônia é o estado com menor porcentagem de criança nessa situação, 32,6%. Entre as capitais, Salvador é a com maior porcentagem, 61,7%, e Porto Velho com a menor, 32,2%. No Brasil, a creche não é uma etapa obrigatória. A educação é obrigatória para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Antes disso, as famílias podem optar por matricular as crianças, mas é dever do poder público oferecer as vagas que são demandadas. A educação infantil é uma das etapas educacionais principais cuja administração cabe aos municípios. Até 600 sites de apostas online devem ser bloqueados no Brasil no início de outubro, devido a irregularidades em relação às novas leis do setor aprovadas no Congresso Nacional. A informação foi divulgada hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à rádio CBN. O chefe da pasta falou que o acesso às páginas das bets ilegais será bloqueado em todo o território nacional por meio de uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações enviada às operadoras. Os serviços de apostas irregulares devem ficar indisponíveis a partir do dia 11 de outubro. Essas empresas ainda não iniciaram o processo de regularização para funcionar no país. Aberto em maio, o prazo vai até o final do ano, porém o governo federal decidiu realizar um bloqueio antes disso, liberando somente aquelas que já pediram autorização. A lista dos sites de bets que serão bloqueados deve estar disponível nesta terça-feira, dia 1º de outubro. Segundo o ministro Fernando Haddad, os apostadores que possuem dinheiro nestas plataformas para jogar precisarão solicitar o resgate da quantia para evitar a perda dos valores após as páginas saírem do ar. Mas o presidente Lula determinou que nós, assim que passado o prazo estabelecido para o Congresso, começássemos a tomar as providências. Primeira providência, banir do espaço brasileiro as bets não regulamentadas. Então, tem cerca de 500, 600 sites de apostas que vão sair do ar nos próximos dias, porque a Anatel vai vedar, bloquear no espaço brasileiro o acesso a esses sites. Então, se você, que está me ouvindo, tem algum dinheiro, né, em casa de aposta, peça restituição já, porque você tem o direito a ter o seu valor restituído, porque às vezes o valor fica bloqueado lá para você apostar mais. Então, nós estamos já avisando todo mundo para exigir da casa de aposta o dinheiro que você tem depositado lá. Na entrevista, Haddad também comentou a respeito de outras medidas que serão tomadas pelo governo para reforçar a regulação das bets, como a limitação das formas de pagamento. A ideia é proibir o uso do cartão de crédito nas apostas, assim como o cartão do Bolsa Família. Também há planos de monitorar os apostadores por meio do CPF. Para Haddad, as pessoas que gastam muito e ganham pouco podem estar viciadas em apostas, enquanto quem aposta pouco e possui ganhos elevados pode ter envolvimento com algo ilícito. Além disso, o governo estuda formas de alertar as famílias de apostadores sobre a dependência do jogo, em casos de perdas, e deve criar normas para controlar a publicidade dos serviços de apostas online. Segundo lugar, banir determinadas formas de pagamento. Cartão do Bolsa Família, cartão de crédito, nada disso vai poder ser utilizado para pagamento de aposta. Terceiro lugar, nós vamos acompanhar CPF por CPF a evolução da aposta e dos prêmios, para evitar duas coisas. Quem aposta muito e ganha pouco pode estar, em geral, está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral, é lavagem de dinheiro. O Ministério da Fazenda vai divulgar também na terça-feira uma lista com todas as empresas de apostas online autorizadas a operar no Brasil até dezembro. A lista será composta por todas as empresas que solicitaram autorização do governo federal do início do ano até 17 de setembro. A data limite foi definida em portaria publicada pelo Ministério da Fazenda. As bets que não estiverem na lista serão proibidas de oferecer apostas online. Elas devem, porém, deixar suas plataformas disponíveis até o dia 10 de outubro,
para que os apostadores possam sacar seus recursos depositados. O Reino Unido realizou nesta segunda-feira o fechamento da sua última usina de produção de carvão na Inglaterra. Com isso, o país se torna o primeiro do G7 a abandonar a produção de energia a carvão após mais 140 anos de uso do combustível fóssil mais poluente do mundo. Em 2015, quando o Reino Unido anunciou planos de fechar usinas a carvão dentro da década seguinte, a dependência elétrica do carvão era de 30%. Em 2023, este número caiu para pouco mais de 1%. Com os cortes no carvão, as emissões de gases de efeito estufa do Reino Unido caíram mais da metade desde 1990. Agora, a meta do país é atingir a net zero, emissões líquidas zero, até 2050. Isso exigirá o aumento de energias renováveis como solar e eólica. De acordo com Michael Shanks, ministro da Energia, a era do carvão pode estar acabando, mas uma nova era de bons empregos na área de energia para o país está apenas começando. Segundo os dados mais recentes da Agência Internacional de Energia, o carvão tem uma participação de 26,78% da matriz elétrica mundial, chegando ao recorde de 8 bilhões e 530 milhões de toneladas, queimadas em 2023. Enquanto o Reino Unido dá um passo importante rumo à sustentabilidade, a China e a Índia apresentaram aumento no consumo de carvão no ano passado, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Essa contradição mostra que ainda há muito trabalho pela frente para atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris e frear as mudanças climáticas. Passou de 100 o número de mortos pelo furacão Helene nos Estados Unidos. O fenômeno atingiu a Flórida na última quinta-feira à noite e seguiu para outros estados ao norte do país. Cerca de 1.000 pessoas continuam desaparecidas. A tempestade causou uma onda de destruição nos Estados Unidos. 116 mortes foram confirmadas pelas autoridades de resgate e o número ainda pode aumentar enquanto eles realizam a busca. O furacão Helene começou na Flórida e seguiu para a Geórgia, Carolinas e o Tennessee. Carolina do Sul é o estado com o maior número de mortes até o momento. São milhões de pessoas sem energia elétrica e o país em prejuízos de infraestrutura. As autoridades afirmaram que a recuperação será complicada. Segundo a Casa Branca, o presidente americano Joe Biden também deve visitar esta semana as áreas mais afetadas do país. A candidata à presidência, Kamala Harris, e o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, também anunciaram planos de fazer visitas. No sul da Ásia, Nepal também está enfrentando um cenário assustador. As inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas têm afetado o país. O Ministério do Interior do país anunciou hoje 200 mortes e 31 desaparecidos. As equipes de emergência continuam com os trabalhos de busca e resgate. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas estão mais frequentes e com nível alto de gravidade. E veja a seguir, depois de vários resultados negativos, Flamengo decide demitir o técnico Tite. E pela primeira vez, um transplante de células-tronco curou uma paciente que sofria de diabetes tipo 1. De cada 4 brasileiros, 1 perdeu dinheiro em golpes digitais no período de 1 ano. O estado de São Paulo lidera o ranking e os idosos são as principais vítimas. A pesquisa inédita feita pelo Datazenado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, 1 deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido por Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo, e segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas. São alguns dos golpes mais comuns.
Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas. Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve O aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados, fazer operações. A pessoa deve desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. O tratamento com células-tronco indicou uma possível cura para diabetes. Cientistas reverteram diabetes tipo 1 em paciente pela primeira vez. O caso foi de uma mulher de 25 anos na China. A ciência trouxe mais uma novidade ao mundo. Uma mulher na China que preferiu não ser identificada foi a primeira pessoa no mundo a ser tratada de diabetes tipo 1 usando células extraídas do próprio corpo. Ela começou a produzir a própria insulina menos de 3 meses depois de receber um transplante. Faz mais de um ano, desde o transplante, ela afirmou emocionada que já pode comer açúcar e tudo o que quer. De acordo com o cirurgião de transplante e pesquisador da University of Alberta, no Canadá, James Shapiro, os resultados da cirurgia foram impressionantes. Um estudo feito em Xangai, também na China, revelou o sucesso de um transplante de ilhotas produtoras de insulina para o fígado de um homem de 59 anos com diabetes tipo 2. As ilhotas também são células-tronco, reprogramadas, retiradas do próprio corpo do homem. Hoje, ele já não faz uso de insulina. A diabetes tipo 2 é aquela em que o corpo não produz insulina suficiente ou não tem capacidade de usar o hormônio. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células das ilhotas no pâncreas. Várias pesquisas estão sendo realizadas no momento e, apesar dos resultados positivos, os pesquisadores afirmam que ainda é cedo. Eles planejam esperar por mais 5 anos até considerar a mulher curada. A qualidade do ar em Paris melhorou. Foi uma herança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, quando foram adotadas medidas rigorosas para a circulação de todas as pessoas. Antes mesmo do início dos Jogos, a capital francesa passou por uma série de tratamentos. Tratamento da água dos rios, plantio de árvores e proibição da entrada de veículos poluentes. Paris foi a primeira cidade francesa a impor zonas de baixa emissão, onde só podem circular veículos considerados limpos, carros elétricos, a hidrogênio ou híbridos. Quem quiser até pode chegar à capital francesa e estacionar, mas pagando o equivalente a até R$ 110 por hora. Tudo na expectativa da festa dos Jogos. Até porque, quando começaram as Olimpíadas e as Paralimpíadas, mais de 10 mil atletas utilizaram as vilas construídas especialmente para as competições. A opção para chegar aos locais das provas era ir ou com os veículos limpos ou de bicicleta. Um transporte até mais a caráter para quem vai assistir a uma competição. E foi aí que entraram em cena os grandes filtros instalados para purificar ou respirar pelos esportistas. Os para-PMS são equipamentos utilizados para coletar 95% das partículas finais suspensas no ar. Nos últimos 10 anos, esses filtros reduziram a poluição do ar de Paris em nada menos do que 40%. E os fabricantes estão trabalhando para aperfeiçoar os para-PMS e diminuir a poluição ainda mais. A direção do Flamengo demitiu o técnico Tite. O próximo será o 9º treinador em apenas 4 anos, o que mostra que a torcida não perdoa que um time com tantas estrelas não levante quase todos os troféus que disputa. A decisão de encerrar o contrato com Tite
veio após a vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, a diretoria do clube rubro-negro entendeu que não há mais ambiente para a permanência de Tite no cargo de treinador do Flamengo, devido à insatisfação da torcida que recebeu o time com vaias no Maracanã. O técnico e diretoria do clube vinham sofrendo com uma grande pressão dos torcedores por conta da eliminação para o Peñarol na Conmebol Libertadores da última semana. Anunciado pelo Flamengo no dia 9 de outubro de 2023, Tite não chegou a completar um ano no comando da equipe. Na passagem pelo clube, ele comandou o elenco por 70 jogos, conquistando 42 vitórias, 12 empates e sofrendo 16 derrotas, um aproveitamento de mais de 65% de pontos. Com a saída de Tite, Felipe Luiz, que estava no comando da equipe sub-20 do clube, assume o elenco principal do Flamengo de forma interina para os próximos confrontos. O ex-jogador do clube iniciou a carreira como técnico no início deste ano, quando começou a treinar a equipe sub-17 do clube. Felipe assumiu o sub-20 do Flamengo em junho deste ano e ganhou destaque pela conquista do título inédito do Mundial de Clubes. O ex-lateral fará a estreia no comando dos profissionais já nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, enfrentando o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã. E no último sábado aconteceu o Sunset of Jesus, na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na capital paulista, bem no centro de São Paulo. O encontro reuniu cerca de 1.300 jovens, com o propósito de ajudar a superar a depressão e a crise de ansiedade. O culto Sunset of Jesus tem sido um espaço para que os jovens possam se conectar cada vez mais com Deus e assim ter uma vida espiritualmente melhor. O encontro tratou de um tema que tem preocupado os jovens e as famílias: a depressão e a crise de ansiedade. Eu não sei o que é dificuldade para você, eu não sei o que é problema para você, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o problema na tua casa, na tua vida, nas suas finanças, mas eu conheço Jesus, que anda por cima de tudo aquilo que é uma dificuldade para você, porque Ele tem poder para isso. O Sunset Especial, que ainda não é o fim, foi um culto preparado para as pessoas que têm problemas emocionais, seja da ordem de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e que pensam que é o final porque não tem uma cura específica, um remédio para tomar, mas nós sabemos que o remédio é o Senhor Jesus, e falamos desse amor, falamos desse Senhor Jesus, do Senhor Jesus, para que Ele possa entrar com providências em ação sobre a vida das pessoas e assim trazer uma nova história. O pastor destacou que a Igreja Internacional da Graça de Deus tem promovido diversos trabalhos para ajudar os adolescentes a vencer os desafios. Muitas pessoas passam por síndrome do pânico, por ansiedade e não têm com quem conversar. E isso faz com que elas se distanciem, de uma cura, de uma melhora, porque elas estão colocando todo o sentimento delas dentro delas. Quando você chega onde ela está, ela se sente confortável, confiante de falar o que ela sente, é muito mais fácil para a recuperação dela acontecer e para Jesus começar a agir. Então nós temos o discipulado, temos reuniões, temos evangelismos, nós temos diversas ações, campos de ação para que Deus possa se manifestar na vida delas. Caravanas de diversas cidades do estado de São Paulo estiveram presentes no culto, que reuniu quase 1.300 jovens. Larissa Rafaela veio de Santana de Parnaíba e falou da importância da igreja ter trazido o tema depressão para que os jovens saibam o que é e como se cuidar. É um tema atual e eu acredito que vai continuar decorrendo por todo mundo. Nas seguintes gerações, então a gente tem que saber lidar com isso na palavra de Deus, escrito na Bíblia, então tudo que a gente precisa tá lá, é um manual de instrução para a nossa vida inteira, todos os nossos problemas. E ainda destacou que volta para casa mais renovada espiritualmente. A sensação é maravilhosa, a gente chega aqui feliz, querendo participar e sai daqui mais feliz ainda, cheio da presença de Jesus. A mãe Claudiane da Silva se sente muito feliz em ter um evento focado para ajudar a fortalecer os jovens com a palavra de Deus. É uma oportunidade para os jovens, todos os jovens, de vir receber o Espírito Santo, de poder ver a palavra, conversar com Deus, ter um entendimento da palavra, Então é maravilhoso, é tudo de bom. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.